Estamos no ar. Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Estou aqui para apresentar mais um encontro do evento Escola Antirracista, Construindo Comunidades Afirmativas. Estamos iniciando mais uma mesa, né, nessa tarde, chamada Vozes e Corpos de Mulheres Negras, Transversalidades das Literaturas Negras. Este evento ele é o primeiro ato de um projeto impulsionado pela Companhia das Letras por meio do seu Departamento de Educação. Reúne editoras de todo o país, são 11 editoras especificamente, e dentre elas a Masa, Palas, Perspectiva, Autêntica, Nandiala, Quilomboje, dentre outras. Eu espero que vocês aproveitem essa tarde conosco. Gostaria de me apresentar nessa tarde. Meu nome é Glauciane Santos, eu sou formada em letras, sou de Belo Horizonte, de Minas Gerais, eu sou formada em letras pela UFMG e, posteriormente, né, eu sou mestre em literatura brasileira também pela UFMG. Atualmente, eu sou pesquisadora do portal Literafro, do grupo, né, Literafro. Nós pesquisamos autores e autoras negras do Brasil e temos a perspectiva, né, como a gente está tendo esse encontro com escritores e escritoras negros e negras, de que esse debate avance não apenas pensando nessa perspectiva de trabalhar os escritores, mas que a gente possa pensar a literatura, né, no Brasil com outro olhar, e pensar na educação, que é o nosso propósito essa tarde de dialogarmos. Eu gostaria de apresentar a vocês as nossas convidadas dessa tarde. Verônica Bonfim é uma artista brincante e ativista negra em movimento. Ela é engenheira, doutora na área socioambiental, atua como ela mesma especifica, cantautora, é multi-instrumentista, é atriz, integra grupos e elencos artísticos para séries, cinema, publicidade e novelas. Entre eles, o premiado musical Elsa, que, por sinal, é interessantíssimo. Eu tive a oportunidade de assistir aqui em Belo Horizonte. Então, parabéns, né, pelo espetáculo. Como escritora, publicou o livro infantil A Menina Aquili e Seu Tambor Falante, selecionado pelo edital Oi Futuro 2019, para a montagem de um musical em 2021. Nós temos aqui também, essa tarde, a Carmen Faustino. Ela é periférica da Zona Sul de São Paulo, poeta e escritora, educadora, gestora sociocultural e ativista, autora de Estado de Libido ou Poesias de Prazer e Cura. Coordena o projeto Baobá, Fortificando as Raízes. É articuladora do Núcleo Mulheres Negras da Zona Sul de São Paulo. Atua como editora e produtora de projetos editoriais que valorizam a presença e protagonismo das narrativas de mulheres negras na literatura. Temos também Lavínia Rocha, é escritora, palestrante, graduada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. Começou a escrever aos 11 anos e é autora de O Mistério da Sala Secreta. Ministra palestras sobre sua carreira, feminismo e protagonismo negro, e considera o contato escolar como um enorme presente de sua carreira. Então, gente, essa tarde nós temos o prazer, né, de estarmos, né, com vocês aqui essa tarde. Antes de iniciarmos nosso diálogo, a nossa conversa, eu gostaria de dizer que serão sorteados 3 livros aqui. Então, eu peço para que vocês possam interagir aí, possam se inscrever. Nesse exato momento está sendo visto os livros que serão sorteados. Gente, até eu quero participar disso. A Angela Davis, uma autobiografia, Menina Aquili e o Seu Tambor Falante, de Verônica Bonfim, e o livro da Carmen, né, que é sobre poesia, né, o livro que eu acabei de citar. Então, os 3 livros serão sorteados ao final.
como será a nossa dinâmica essa tarde? 15 minutos de fala para cada autora, e, posteriormente, a gente vai abrir para perguntas. Então, comecem a enviar as perguntas durante a conversa, o bate-papo com as meninas. Vocês podem enviar as perguntas e, posteriormente, a gente vai continuar o nosso diálogo, ok? Muito obrigada. Meninas, eu gostaria que vocês pudessem iniciar, né, 15 minutos de fala, né, cada um pensando, né, na nossa mesa, na nossa temática, né, que é vozes e corpos das transversalidades da literatura negras. Ok. Pode iniciar. Quem se poderia... Verônica, poderia ser você? Não? Carmen, corajosa Carmen, vamos lá. Sobrou para mim esse início. Isso mesmo. Vamos lá, então vamos começar a... Ô, gente, as damas primeiro. Tô brincando. Bora conversar essa conversa, então. Só um parêntese, Carmen. Verônica, você é tão versátil, atriz, cantora, né? Olha só, multifacetada. Olha só, não tem porquê, pode ficar à vontade. A casa é sua. Pode falar, Carmen. Boa tarde, né? Primeiramente, a todos. Me licença aos mais velhos, aos mais novos, as energias femininas que caminham comigo. Agradeço o primeiro convite, né? O convite pela Companhia Educação, as parcerias com as editoras, Oralituras, editoras da Maite Freitas, a editora que lançou meu livro, né? Estado de Libido ou Poesias de Prazer e Cura, e dizer que eu estou muito feliz por estar participando desse evento, né? Desses 2 dias, né? De atividades importantes, e com mulheres incríveis também nessa mesa, mulheres que têm muito para falar de transversalidades também literárias nos corpos e vozes, né? Então, eu vou começar aqui fazendo minha fala, eu peço que a Glauciane me policie também, caso eu extrapole, então caso eu me empolgue aqui na minha reflexão, né? Bom, então eu sou Carmen Faustino, sou uma mulher da periferia sul de São Paulo, né, da região do Campo Limpo, Zona Sul. E tenho uma vivência dentro da periferia, que é uma vivência constante e cotidiana, né, há 42 anos, né, a idade que eu tenho. Assim. E acho que pensando na minha relação com a literatura e na minha relação com a educação, e pensando nesses atravessamentos, né, dessas transversalidades, né, eu preciso pensar o tempo todo na minha condição de menina negra, de adolescente negra e agora de mulher negra, né, a minha condição de mulher e minha condição étnica, a minha condição social também, e a cultura periférica, né, que eu acho que foi uma grande formadora, né, para mim. A minha relação com a escola, né, uma relação marcada por silenciamentos, né, enfim, por pouco interesse em leitura, pouco interesse em escrita, né, por conta dos silenciamentos do racismo mesmo. Então, o contato, um contato prazeroso com a escrita, um contato prazeroso com a leitura, se deu mais na adolescência e na fase adulta, e muito influenciada pela cultura periférica, pelo movimento hip-hop, né? Então, ouvir as letras de rap, ficar copiando as letras de rap no caderno, né? Que era o que eu fazia quando era adolescente, e ficar tentando refletir sobre tudo aquilo que estava sendo dito, né? Acho que aquilo me trouxe um incentivo para começar a ler, um incentivo para procurar saber do que esses grupos estavam falando, né? E também foi um processo de movimento de descoberta aí da minha identidade negra, né? E sempre nesse lugar marcado pelos silenciamentos, porque é isso, né? Uma adolescente negra dos anos 90, né? E 2000, e muito influenciada pelo movimento hip hop, e que também é um movimento que tem questões complexas, né, em relação às mulheres, e vivendo essa sociedade que sempre nos silenciou, né, ou então que sempre nos colocou à margem desses lugares, né, de lugares de poder de escrita, de poder de arte, né, e voz, né, e tudo mais. Eu fui para a faculdade fazer letras, né, e aí fui motivada já em conhecer autores negros, em escrever,
E aí eu tive uma nova frustração nesse período, na passagem pelo meu curso de letras, por ter tido muito pouco contato com autores negros e não ter, eu acho que a minha escrita, ela não foi estimulada dentro da academia, assim, né? Então, eu já tinha alguns escritos, mas escritos muito tímidos e guardados, assim, e eu acho que a academia me trouxe tanta demanda, né, e tanta insegurança nesse lugar da escrita, então que essa escrita não surgiu nesse período, né? Então, o que eu escrevi era o que era demandado, né, enquanto currículo, né, e tudo mais. Conheci Carolina Maria de Jesus na faculdade, em uma aula, e depois nunca mais ouvi falar dela na faculdade, e aí eu passei a fazer esses movimentos de busca individuais, né? E isso passou a fortalecer a minha escrita. Então, eu acho que esses atravessamentos, ele se deu de uma forma muito mais potente quando eu passei a conhecer a literatura negra de São Paulo, a literatura periférica produzida em São Paulo, né? Então, acho que estar nos espaços de saraus, conhecer escritores e escritoras parecidos comigo e que trazem narrativas muito parecidas com a minha, eu acho que foi um start importante para a minha escrita e para essa escrevivência, né, que a Conceição traz muito bem, né, que é a gente falar a partir da nossa condição de ser pessoa negra, né, eu no caso de uma mulher negra. Então, os saraus periféricos foram muito importantes para mim nesse movimento, porque eu acho que foi a partir da identidade territorial que eu construí aqui e da minha identidade negra, que eu comecei lá ouvindo o letras de rap, né, e que depois, quando eu passei a circular pela periferia, e circular nessa intenção de saber o que estava acontecendo de movimentação cultural na periferia, né? Então conhecer os saraus, conhecer as casas de cultura, conhecer os coletivos periféricos, né? Eu acho que me movimentou muito e aí fez com que eu passasse a entender a importância de eu estar aqui na periferia também enquanto um agente, né? Enquanto alguém que está movimentando estruturas por aqui. E essa movimentação se deu a partir de 2008, né, que foi quando eu fui no primeiro sarau, né, aqui. 2009 eu já estava dando aula já e com essas dificuldades intensas de trazer essas temáticas para a sala de aula, para os embarreiramentos que a gente conhece, né? E aí, quando foi em 2014, surge o projeto Baobá Fortificando as Raízes, que é um projeto que a gente tem como objetivo instrumentalizar professores, educadores e interessados na aplicabilidade da Lei 10.639, né? Então, é um pouco trazer a Lei 10.639 para uma realidade cotidiana nossa, para que a gente possa trazer para a sala de aula de uma forma muito mais tranquila, né? Sem precisar esperar o 20 de novembro, ou então sem fazer algo muito mitológico e folclórico, né? Para falar da cultura negra, que era o que eu já tentava fazer em sala de aula, quando trabalhava os poetas periféricos daqui de São Paulo, né? Então, levar a poesia de Aquins Quintê, levar a poesia de Elisandra Souza, falar de Conceição Evaristo, de Carolina Maria de Jesus, era a estratégia que eu tinha para fazer valer a aplicabilidade da lei em minha aula, né? E aí a gente passou a pensar, porque a gente, enquanto educadora, né, em sala de aula, era um movimento muito solitário meu e um movimento de muito pouco apoio, né? Então, quando eu, junto com Tiago Cairu, né, que também fez uma formação para professores no CEA, da USP, né, que é o Centro de Estudos Africanos, uma formação em 2013 e em 2014, né, uma especialização voltada para professores da rede pública, que foi um movimento que aconteceu por conta dos 10 anos da lei, né? Então, aquele curso para a gente foi transformador nesse lugar e nos fez querer replicar esses conhecimentos, né, para as pessoas mais próximas de nós, né? Então, o Baobá surge nesse contexto, né? E aí, ao longo desses anos, né, eu venho atuando com o Baobá, que é oferecendo essas formações pautadas, né, pensando a Lei 10.639, a Lei 10.639, pensando em práticas antirracistas em sala de aula, fazendo um movimento de mobilização de pessoas, né, porque a gente sabe que uma educação antirracista, ela não acontece com um só personagem escolar, né? Então, são vários agentes ali que precisam estar atentos e precisam estar empenhados para que isso aconteça, né? E esse projeto, e paralelamente, né, o que eu toco são os projetos de literatura negra feminina, que também é uma forma de eu
potencializar a minha escrita e de trabalhar coletivamente com outras mulheres negras, né, que é um fator que também é muito importante para mim, estar em coletivas, né, então estar com mulheres negras, né. Desde 2013, né, eu trabalho com projetos editoriais, né, de publicações, né. Então, em 2013, eu organizei Pretexto de Mulheres Negras, né. Aí, em 2015, organizei uma publicação da Capulana Cia de Arte Negra, e aí, quando eu conheço a Maitê em 2016, que a gente passa a pensar esses projetos, né, como uma forma não de transformação desse entorno, mas de valorização e facilitação dessas mulheres, né, dentro da literatura. E sempre pensando nessas dinâmicas, né? Então, desses projetos que a gente desenvolve, né, a gente tem oficinas, que são oficinas que a gente trabalha a literatura, o corpo e a escrita. E a voz dessa mulher, né? Então, a gente intersecciona voz canto, né, e escrita, e o corpo, para a gente pensar em como essa escrevivência pode trazer transformações reais para nós, e como que ela pode reverberar em escrita, reverberar em um texto literário, reverberar em uma composição musical, reverberar em um ensaio, né? E desde 2018 a gente faz essas oficinas e tem sido muito bem sucedidas, né? A gente tem uma coleção que a gente organizou em 2018, que é a coleção Sambas Escritos, né? E que um dos exemplares, né, que tem até aqui, eu posso mostrar para vocês, que é o Samba em Primeira Pessoa, é o quarto, né, exemplar da coleção. Esse exemplar é o resultado dessas oficinas de canto, corpo e escrita que a gente realizou com um grupo de mulheres, né? Então, a gente trouxe esses 3 elementos, eles se interlaçaram e as mulheres escreveram coisas incríveis, né? Então, escreveram poesias, escreveram composições, saíram ensaios, né? E foram publicados em 2018. E acho que, para finalizar, né, eu acho que é reforçar essa condição de mulher negra, que é a condição que me acompanha e que é a condição da minha escrita, né, também. Então, eu lancei agora, né, no mês de junho, um livro de poesia erótica, né, que é o Estado de Libido, né, o Poesias de Prazer e Cura, que vai ser sorteado, né, aqui. E esse projeto também é um projeto onde o processo foi todo um processo transversal, né, porque foi um processo de descoberta do meu poder erótico, de autoaceitação do meu corpo, de potencialização do meu prazer, da minha escrita, das minhas possibilidades de escolha, assim. Então, eu acho que falar da minha literatura, falar das literaturas também das mulheres que me inspiram, né, e que eu faço muita questão de acompanhar, eu acho que é falar desse termo, né, que Conceição criou para nós, né, que são as nossas escrevivências, né? Nós precisamos falar as nossas histórias, né, a partir da nossa voz, né? Eu acho que é esse movimento que a gente vem fazendo, e acho que quando a gente consegue entender isso conosco, né, e acho que isso transborda, e aí vai refletir em todas as áreas que a gente atua, né? A minha literatura, ela tem um papel fundamental na minha atuação enquanto educadora, o que eu escrevo também é muito influenciado porque outras mulheres negras escrevem também, que a gente está juntas em outros projetos, né? Então, acho que é esse pensamento que eu acho que é ancestral, que é de que a gente não caminha só, a gente, né, não começou a andar hoje, mas que a gente está sempre em um movimento que é coletiva, né? Então, a gente está sempre fazendo as coisas com outras mulheres, está sempre se inspirando e inspirando outras mulheres também. Eu acho que essa movimentação é uma movimentação que eu acho que é o futuro, assim, eu acho que é o futuro de muita coisa que a gente precisa enfrentar, principalmente no contexto escolar e dentro desse contexto literário também, que é um lugar ainda que é muito novo para nós, né? Agora que a gente está chegando, agora que estão começando a pensar em nós enquanto produtores de literatura, produtores de intelectualidades, né? E eu acho que aí é o momento onde a gente traz a nossa escrevivência. Acho que é isso. Obrigada. Muito obrigada, né, pelas considerações, né, pela sua fala. E, assim, pensando na sua fala, né, eu quero corrigir a mesa, né, gente? Né, você, com a sua fala, recuperou esse sentido dessa mesa também, né, que é vozes e corpos das mulheres negras
transversalidades das literaturas negras. Então, sem essa dimensão, né, que você coloca, Carmen, essa mesa não seria possível, e pensando na literatura negra, né, nas mulheres que escrevem, enfim, toda essa dimensão não seria possível se a gente não pensasse sobre isso, né, que você colocou. Eu quero só recordar para as pessoas sobre o sorteio dos livros. Fiquem até o final, vocês precisam preencher. Deixa eu só localizar aqui para que vocês precisam preencher para concorrer, né, no Google Forms postado no chat do YouTube. Aí vocês estarão concorrendo até o final aqui da nossa conversa, vocês estarão concorrendo. Então, espero que vocês estejam preenchendo e aproveitando, e fiquem até o final, porque se vocês preencherem e não ficarem até o final, não irão concorrer. Então, aproveitem aí, fiquem, né, se deliciem com a mesa e fiquem até o final. Lavínia? Boa tarde, gente. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos vendo. Eu estou muito feliz de estar aqui, eu estou muito feliz com esse convite, estar com essas mulheres incríveis. Quando a editora fez essa proposta, eu fiquei, assim, em êxtase, porque escola antirracista, falar de escola, para mim, é falar da minha vida. Assim. Toda a minha trajetória como escritora, como professora, tudo passa pela escola. E eu comecei a escrever muito novinha por causa da escola. Eu caí numa escola, eu tive a sorte de cair numa escola que tinha muito esse incentivo à literatura, bibliotecária querendo desenvolver na gente o gosto, olhando quais livros eram os mais famosos, trazendo pra gente. E eu acabei me desenvolvendo, assim, uma grande ratinho de biblioteca. Mas para eu passar para o outro lado, que é o lado da literatura, foi um processo um pouco mais complicado. Eu tinha uma imagem de escritor, que eu acho que talvez vocês tenham tido junto comigo essa imagem. Os meus meninos, os meus leitores, eu só chamo de meus meninos. Os meus meninos, hoje já mudaram um pouquinho essa imagem, mas antes a gente tinha essa imagem de que o escritor era um homem branco, velho, morto, maioria das vezes. E aí era isso que estava na minha cabeça, especialmente os escritores nacionais. Eu lia muita literatura estrangeira. A nossa literatura nacional hoje ela é muito diferente da de quando eu era adolescente. Então, eu li esses livros quando eu conheci a literatura nacional, e eu tinha essa imagem na minha cabeça construída. E aí eu era uma menina negra, na época era moreninha, né, que a gente falava, parda. E eu era essa menina que não tinha a cor desses homens que estavam escrevendo, estava viva, tinha 11, 12 anos, assim, não tinha a menor possibilidade de eu sonhar que eu poderia me tornar uma escritora. Então, o processo de descobrir o que eu gostava de escrever foi sim na escola, mas o processo de acreditar que eu poderia me tornar uma escritora teve que contar com todo mundo, escola, família, amigos, todo mundo me convencendo a isso, de que não, podemos sim. E aí eu publiquei o meu primeiro livro, que é esse daqui, Um Amor em Barcelona. Essa capinha aqui ela é de 2010, e eu mostrar a fotinha de quando eu tinha 12 anos, que eu publiquei o livro. Eu tinha 13 na publicação, nessa foto eu tinha 12. E foi com o esforço da minha família. Então, meu pai e minha mãe se juntaram, madrinha ajudou a pagar, porque é muito caro publicar um livro de forma independente. Eu não sei se todo mundo que está assistindo tem essa noção. E foi assim, eu me tornei uma escritora nesse dia, aqui em 2010. Faz 10 anos, eu tenho 10 anos de carreira, então esse ano eu estou completando. E eu continuei escrevendo, a escola continuou sendo um lugar de muito incentivo, e até esse livro mudou de capa, hoje ele tem essa capa. Depois eu vim com De Olhos Fechados, que é o meu segundo livro. Uma coisa que a minha literatura, hoje, né, que eu consigo olhar para trás e revisitar os meus espaços, né, eu vejo como que a literatura que eu criava, ela representava aquilo que eu lia, que eram personagens brancos. Então, aqui tem uma personagem que era tudo que eu gostaria de ter sido, assim, né? Uma garota branca, o cabelo liso, longo, né? Aquela coisa do cabelo que vai e bate assim, que a gente movimenta. Então, essa personagem aqui não dá para ver, mas a personagem, ela é branca, olho claro, enfim, ela segue esses mesmos padrões. A única coisa que ela é cega, então eu já saí um pouco.
Mas eu fui lendo e a escola, né, foi fazendo esse movimento. Depois eu entrei na graduação. Eu entrei primeiro na graduação de Ciências Sociais. E a graduação foi eu vi um mundo, assim. Eu vim de uma escola privada, eu consegui bolsa numa escola privada muito elitizada. Então, eu vivi uma bolha na zona sul de BH. E uma bolha muito diferente da minha realidade, né? Então, era até sempre um choque a realidade que eu vivia com a realidade da escola. Mas era todas aquelas pessoas, aquilo que eu lia, aquilo que eu aprendia, reproduzia, então a minha literatura representava aquilo também. A graduação, ela trouxe para mim, então, mais um espaço de educação, né, que trouxe para mim toda essa mudança, essa transformação de, por exemplo, a identidade racial. O que é ser negro no Brasil, as questões raciais, o que impacta, o que não impacta, colorismo, né, pigmentocracia. Enfim, todas essas questões foram aparecendo para mim. Aí apareceu Conceição Evaristo, apareceu Carolina Maria de Jesus, apareceram várias escritoras de Jamil Ribeiro, que foram as minhas mentoras, assim, nesse processo de entender qual que era o papel da minha arte e qual que era o meu papel no mundo, né? E quando eu publiquei o meu primeiro livro com uma protagonista negra, que é o Em Três Mundos, é uma trilogia de fantasia. Em Três Mundos eu fiz por mim. Eu falo que foi 100% egoísta. Eu queria me enxergar na capa de um livro. Minha cor, o meu cabelo, alguém parecido comigo. Eu fiz por mim. Nem sabia o que era representatividade. A gente estava começando a discutir essas coisas lá em 2015, 14, 15. Quer dizer, pelo menos para mim, né? Eu estava começando a discutir essas coisas. E quando eu publiquei essa capa, eu lembro que duas amigas minhas negras, escritoras, comentaram assim, uau, uma protagonista negra, e elas ficaram super empolgadas. E foi a minha primeira percepção de que aquilo que eu estava fazendo inicialmente para mim também tinha significado para outras pessoas. Foi o meu primeiro momento de, uau, existem outras pessoas que também estão vivendo nesse mundo. E aí esse livro continua, ele é uma trilogia, né? Então esse é o segundo, Em Três Segredos, e esse é o terceiro, Em Três Razões. E eu falo que a protagonista ela passa por um processo que é um processo muito parecido com o meu. Aqui o cabelo dela tá preso de costa, aqui ela já soltou com mais volume, e aqui ela já tá com até uma expressão muito segura de si, muito consciente do papel que ela tem. A obra é fantasia, poderes mágicos, é adolescente, é bem teen, assim, mas ela trabalha com essas questões raciais. No livro, a garota entra num movimento negro do colégio, e ela vai conhecendo um pouco sobre, né, as questões raciais. A amiga dela é negra da pele escura, ela é negra da pele clara, então ela vai entendendo também as diferenciações do país. E aí eu falo que quem lê esse livro acompanha a minha trajetória, que acompanha o crescimento da Lavínia como uma mulher negra, né, com a menina negra, como uma escritora, enfim, como uma leitora, que também queria muito se enxergar, e acreditar que era possível, assim, ser escritora, assim. Antes de ontem, eu dei uma palestra sobre questões raciais numa escola e me perguntaram qual foi a maior dificuldade que eu enfrentei. E aí eu tive, assim, em relação à questão racial, e eu falo que a maior dificuldade que eu enfrentei foi de acreditar que eu podia me tornar uma escritora. E eu acho que depois que eu venci essa, não tem dificuldade para segurar, mas eu acho que foi, assim, claro que a gente enfrentou inúmeras outras, mas essa é uma que impactou muito. E a escola continuou fazendo parte da minha vida, aí nesse processo de formação que eu narrei para vocês, mas também na minha carreira. Hoje eu sou palestrante, eu já fiz centenas de palestras em escolas, já fiz mais de 300 visitas. Aí em BH, eu sou de BH, mas eu não estou em BH agora, mas em BH eu já rodei essas escolas todas, e eu sinto que esse processo ele está muito presente também nas crianças, assim, nos adolescentes. Eu vejo, porque quando esse livro aqui saiu, Uma Escola Adotou, Em Três Segredos, nesse livro a personagem entra no movimento negro, como eu comentei, e uma garotinha estava no 6º ano, pequenininha, parecia até mais novinha, ela me chamou assim, Lavínia, vem cá, e eu tive que abaixar o ouvido, porque ela não queria nem falar alto. Meu nome é Vitória, falou. E igual a Vitória do livro, tem uma personagem que chama Vitória no livro, ela aparece no movimento negro, ela não é uma personagem grande, mas ela aparece narrando um caso que aconteceu com ela, e aí ela falou, meu nome também é Vitória, e eu vivi o mesmo caso de racismo que a Vitória narrou no livro. Ela só queria me contar isso, assim, ela me puxou para contar isso. E aí foi quando eu fiquei assim, caramba,
Outro momento que eu lembro que me marcou foi quando umas alunas apontaram e falaram assim, essa fitagem nesse cabelo, hein? Ela fez não sei o quê. E quando eu vi isso, quem não tem o cabelo cacheado ou crespo, eu acho que não deve conhecer esse termo, assim, mas fitagem é um modo de finalizar o cabelo, e é um termo muito próprio de quem tem cabelo crespos e cacheados, né? A gente se entende nesses termos, assim, a gente fala. Então, quando eu vi as meninas apontando e falando com tanta naturalidade algo que elas viram na capa do livro, eu falei, caramba, eu fiz isso para Lavínia pequena, mas pegou neles também, pegou nos meus meninos, nas minhas meninas. Então, isso a escola me ensinou muito, assim, o que fazer, como abordar, porque esses meninos, eles são outra geração, eles têm, parece que já estão pensando muito mais rápido que a gente. Eu falo, eu comi areia quando eu tinha a idade desses meninos, e eles estão já discutindo, outro dia, o 9º ano, discutindo colorismo comigo, assim, sabe? 9º ano. Eu dou palestra também sobre feminismo, já fiz até para 7º ano, as meninas tranquilamente discutindo questões de gênero comigo, como assim? Inacreditável. Então, a escola tem esse papel. E aí eu vejo que a escola antirracista, a escola antirracista que cria esses meninos também. As famílias antirracistas, né? Claro, todos os espaços, mas eu acho que a escola tem um papel fundamental de levar para essas crianças e adolescentes esses outros olhares, essas outras vivências que muitas vezes eles vivem na pele, mas eles às vezes não têm vocabulário, eles não entendem de onde surgem aquilo. Hoje eu revisito várias questões que eu já vivi durante, né, a minha vida, especialmente na escola elitizada que eu estudei, e eu vou entendendo, hoje eu tenho, sim, as palavras certas para nomear as coisas que eu fui vivendo, assim. Então, eu acho que esse é o papel da escola antirracista, né? É criar esse mecanismo, é criar essa base, e aí eu vou forçar na escola pública, que eu acredito muito na escola pública, e eu acho que a escola pública é o que pode nos dar qualquer base, né, para essa alteração na sociedade. É a escola mais antirracista que eu visito, então são as escolas que mais proporcionam esses debates. E aí, pensando nisso, eu criei esse livro aqui, O Mistério da Sala Secreta, que vai sair no ano que vem, pela editoria Elefante, do Grupo Autêntica. Se passa numa escola municipal, chama Escola Municipal Maria Quitéria de Jesus, e não sei se vocês conhecem, Maria Quitéria foi uma heroína da época da independência, e esses meninos descobrem que a escola vai fechar, a prefeitura falou que não tem aluno suficiente. Então, eles estão vivendo um processo de lutar pela escola deles, de lutar por uma escola que é a melhor escola da região. E é uma coisa que eu vejo muito isso, as diretoras, os professores, os alunos lutando pela escola que eles estudam, lutando para manter projetos abertos, lutando para manter as verbas sempre disponíveis para poder manter projetos incríveis, palestras, enfim, diversos projetos que eu vejo nas escolas. Então, é um pouco a inspiração para esse livro veio de situações reais que eu vivi, e também é um pouco da história. Eu sou graduada em História, claro que eu vou trazer a história, aqui eu trabalho com a história da independência do Brasil, é uma história de uma mulher também, não negra, mas eu trouxe uma mulher e eu trouxe 2 crianças negras, não só lutando por essa escola, mas também lutando por uma lenda, e aí tem a adolescência, essa coisa da criança, né, eles estão no 7º ano, então eles estão indo para a adolescência, e eles estão querendo descobrir essa lenda da escola, enfim. Então, essa história, ela é também, eu acho que ela é assim, um resumo da minha vida com a escola, com a instituição escola. Ela é toda baseada na escola, tem algumas cenas fora, mas assim, é tudo dentro desse universo, com esses vocabulários, então, na hora que a personagem vai reclamar de as situações racistas que ela viveu, ela reclama do jeito que uma criança de um 7º ano vai reclamar. Então, são questões que eu fico vendo e é isso, assim, a escola que transforma, a escola que pode dar um pouco, uma outra abordagem para algumas coisas. Foi muito importante para mim, e eu sinto que o meu trabalho é tentar transformar a escola um lugar também importante para outras pessoas e apoiar e acompanhar esses processos. Bom, é isso. Obrigada, Lavínia. Né, esse debate, né, que você traz em relação à escola é, né, muito importante. Inclusive, era algo que eu queria perguntar para vocês depois essa questão. Agradeço. Verônica, por favor.
Ai, ai. Oi, gente. Boa tarde a todas, todos, todes. Eu ia falar isso, né? Vamos deixar os mais velhos falarem. Então, é isso, minha gente. Falarem primeiro. Mas Carmen começou com essa coisa de falar de idade, eu não gostei. Eu tava gostando dela, mas agora eu não tô gostando. O negócio de falar idade. Pra quê, Carmen? Pra que isso? Boa tarde, eu estou muito honrada, muito feliz de estar aqui. Finalmente, por que eu falei prazer, Carmen, antes de abrir aqui? É porque, Lavínia, a Carmen, a gente faz parte de um grupo, né, grande, de pessoas negras e tal, e a gente não se conhecia pessoalmente, né? Então, não prazer por isso. Mas prazer de conhecer também uma jovem escritora, e menina, não é que eu sou a mais velha do grupo, Glauciane, quem aguenta? Seu áudio. Você não sabe. Olha, eu não vou revelar aqui agora, mas de repente. Né? Tá vendo? Vamos deixar isso quieto, não é melhor, minha gente? Quem está aí assistindo a gente, não é melhor? Bom, prazer imenso estar aqui, a convite da editora Nandiala, que foi quem publicou o meu livro. Estou muito honrada de estar aqui com as minhas mais novas, peço licença às nossas, né, aos pés que caminharam para que estivéssemos aqui agora, neste momento. Celebro, honro, reverencio mesmo. Prazer, Glauciane, minha querida. E muito prazer e parabéns pelo evento, porque é muito importante a gente estar aqui refletindo, sobretudo pensando sobre os nossos processos. Eu sempre fico pensando, eu até escrevi aqui, né, ouvindo as falas de vocês, né, de Carmen, de Lavínia, que eu acho que essa mesa sobre transversalidade, né, corpos, somos tantos corpos, né, e de que corpo a gente está falando? A gente só pode partir do nosso, né? Eu tenho um workshop que se chama Um Corpo Negro e Lésbico em Cena, Atravessamentos, Movimento, Ressignificação e Expansão, onde eu falo a partir do meu corpo esses processos, como eles nos atravessam, e a partir daí as minhas escrevivências, né? Como a Carmen bem lembrou da Conceição Evaristo, e a Lavínia também. Então, eu acho mesmo que a gente acaba escrevendo para a gente. Eu acho que, no fundo, a gente começa, todas nós mulheres negras, e eu não duvido que a Cidinha da Silva, Conceição, Carolina, a gente escreve porque a gente é tanto tempo de silenciamento, são tantos anos de silenciamento e de não escuta e de invisibilidade que a gente acaba tendo uma vontade muito grande de colocar isso para fora de alguma maneira, através do nosso corpo e através da nossa escrita. E aí a gente acaba falando para aquela menina que está lá, aquela criança que está adormecida aí dentro de você primeiro. E isso chega até outras crianças que estão aí querendo, né, ávidas por ouvir essas histórias, que são as nossas histórias. Eu sempre penso isso, sabe? Vou falar rapidinho. Eu falo muito, tá, Glauciano? Você me corta. Primeiro me apresentar, sim, sou uma ativista negra em movimento, me considero uma ativista porque eu uso meu corpo como ferramenta artística, eu uso a arte como um instrumento de fazer político também, de transformação política dos espaços onde esse corpo habita, né? Onde esse corpo quer quebrar as barreiras, quer quebrar e furar e, né, empurrar a porta mesmo, porque um corpo que durante muitos anos foi escondido num armário, como vários corpos, né? Que são oprimidos no Brasil, né? Eu estou falando de mulheres, falando de pessoas negras e LGBTI+, eu estou falando dessas chamadas minorias, né? Que a gente sabe que não é. Então, quando eu me coloco em todas essas estruturas e como o meu corpo é colocado dentro de todas essas estruturas, e aí eu nem fui para o locus onde eu estou, né? Brasil, América do Sul, Nordeste, baiana, nordestina, umbandista. Você imagina, eu sou tudo que os bolsominions amam. Imagina aí, pensa aí, minha gente. Se lasquem para lá, vocês que lutem. Olha, é isso. Então, eu estou dentro dessas estruturas opressoras, então eu não tenho como, para mim, eu acho que a arte ela me salvou. Ela me salvou porque ela me acolheu em lugares onde esse corpo não foi acolhido, entende? Então começa daí, o meu contato com a arte, primeiro foi com a poesia. E aí eu vou me remeter ao que a Carmen falou no início, né, Carmen, sobre os silêncios, né? A Audre Lorde, que é uma poetisa norte-americana, ela tem uma frase que eu amo, que é: o silêncio não vai nos proteger. E de fato não. Mas durante muitos anos, todas nós fomos silenciadas de alguma maneira, por sermos mulheres, por sermos negras.
E durante muito tempo da minha vida foi um silêncio muito grande, eu era muito tímida. E aí, mais agora, recente, uma autora falou assim: eu nunca fui tímida, me silenciaram. E eu me vi tanto nessa frase, e aí eu fiquei pensando nisso, Carmen, que você trouxe para a gente lindamente, né? Como que o silêncio nos compõe, todas nós, né? E aí, por conta desse silêncio, de eu não conseguir verbalizar o que eu queria, não conseguia falar, eu era muito tímida, fui uma criança muito tímida, muito medrosa de tudo. Eu comecei a escrever poesias, então meu primeiro contato foi através da poesia. E aí depois veio a música por conta do violão, que também tinha a ver com a timidez. Eu me escondia dentro do violão, não precisava olhar para ninguém, ficava ali no meu quarto quietinha. Mas quem diria que esse contato com o violão, eu achava que eu ia ser violonista, minha gente. Eu achava que eu ia ser como, né? Eu ia tocar violão. Nasce a cantora. A violonista ficou meio para trás e um professor fala assim para mim: poxa, você tem uma voz tão bonita conversando. Você já parou para perceber? Que mulher preta para se perceber? Quando? Eu vou dizer para vocês de mim. Tem 4 anos. Eu estou com 46. Só para vocês entenderem a gravidade da situação. Eu estou rindo, eu estou brincando, mas é porque é muito sério que a gente está falando sobre autoestima, amor próprio, auto-amor, eliminação do auto-ódio, você se aceitar, né, como você é. Então, eu nunca tinha reparado em nada em mim, quanto mais na minha voz. E ele falou assim para mim: você tem uma voz muito bonita falando. Se você começar a cantar, de repente você vai aprender o violão mais rápido. De repente ele falou: você vai aprender o violão mais rápido. Meninas, quando ele falou aquilo, eu fiquei, surtei. Virei a tarada do violão. Eu ficava o dia inteiro cantando dentro do meu quarto, Carmen, porque eu queria aprender o violão, entendeu, Luciane? Eu achava que, então tá, eu tinha que cantar, porque aí o violão ia vir todo. O violão foi ficando e a cantora foi surgindo. E aí foi que eu fui percebendo, e eu tô falando isso para vocês, para dizer para vocês como que tudo foi me levando intuitivamente, não foi pensado. Não acredito tanto que foi intuição. Hoje, a gente sabe, né, da espiritualidade, do que está traçado, e quem vai te ou soprando no seu ouvido e te conduzindo de alguma maneira, né? Mas naquela época, eu tinha 15 anos, eu não sabia de nada disso, então eu não sabia nem quem eu era, não sabia nem que eu era negra, porque eu venho também, como a Lavínia, de uma família interracial, onde não é que eu me achava branca, mas eu não pensava sobre, né? É diferente de uma criança negra, retinta, periférica, que está marcada já nela, de cara às violências, né? Então, ela pode até demorar para se perceber negra, mas ela é muito sutil quando você é chamado de preto pardo, né? Como no Brasil, que é o nosso caso, né? Aquele boi fugido que fala, né? Aquele negócio todo. Então, a gente fica naquela, né? No não lugar, enfim. E aí era esse lugar que eu não entendia muito bem. Hoje que eu vi o quanto de racismo que eu sofri, minha família também, coisas básicas, tipo assim: minha filha, vai chamar a dona da casa, não quero falar com você não. E minha mãe: o que foi? Falei: mãe, estão mandando chamar a dona da casa. Minha mãe saía pegando a vassoura e tacando para fora. E aí era assim. Ou então chamaram minha mãe de barriga suja, as 4 gravidezes da minha mãe. Somos 4 filhas, toda gravidez era barriga suja. Minha mãe é branca, meu pai é negro, né? Ah, mas essa Maria Rocha, tá, Lavínia, minha mãe? Essa Maria tem a barriga suja, viu? Todas as gravidezes da minha mãe, ela ouviu isso. Então, fora, enfim, N coisas, meus apelidos de infância, vocês também devem ter tido, né? Cabelo de bombril, testa de arromba navio, eu tinha uma vergonha da minha testa, Carmen. Olha, eu vivia botando o negócio para frente assim, ó. E é isso, né, gente? Então, essas questões que vão te botando assim, ó, de repente, quando você vai ver, é o tal de um armário, de um clausuro fechado, para você ficar ali dentro escondidinha mesmo, né? Tem até uma pergunta sobre subserviência aqui. Galera, eu sou blogueiríssima agora, tá? Eu tô de olho no chat aqui, ó. Tô de olho nos Fuxico News aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai responder tudo. Mas, enfim, foi essa infância. Depois, aí sim, veio o teatro, quando eu já estou no Rio. Eu cheguei no Rio, eu fui para Minas estudar, quero pontuar isso, que eu morei 13 anos da minha vida em Minas Gerais, e eu amo Minas Gerais, eu amo a terra de mim, eu amo o estado, eu amo as pessoas, eu amo a comida, a música mineira é o que compõe todo o meu repertório praticamente de canções, de bar, fiz bar há muito tempo, enfim. Sou louca pelo Beto Guedes, Clube da Esquina, então eu sou suspeitíssima, meu coração é baianeiríssimo. E se Minas tivesse mar, não sei não, minha gente. Enfim,
Passei 13 anos da minha vida em Minas porque eu saí da Bahia com 17 e passei no vestibular para cursar Engenharia Florestal em Viçosa, Minas Gerais, sul, Zona da Mata. Por que engenharia florestal? Porque eram duas grandes paixões, a música e a questão ambiental. Na minha vida sempre foi muito forte, mas eu achava que isso aqui, a música, era uma coisa muito longe. Arte, para quem vem no interior da Bahia, sul da Bahia, como eu venho, sonhar com arte é impossível, é impossível. Você nunca vai imaginar que você vai fazer teatro, que você vai cantar. Não, não tem. Porque não tem nem teatro na cidade, não tem nem cinema. O único cinema da cidade virou Igreja Universal do Reino de Deus, assim como várias cidades do interior do Brasil e também aqui no Rio, vocês sabem disso, né? Que eu estou no Rio. Para quem está assistindo a gente, eu estou numa cidade como Rio de Janeiro, onde muitos cinemas viraram Igreja Universal. Um projeto político de expansão das religiões fundamentalistas, a gente sabe disso, né? Ao longo de países em desenvolvimento, não só no Brasil, mas em África, principalmente. Então, eu venho desse lugar, onde sonhar com isso aqui era passar fome. Então, o que eu fiz? Já que eu amo também isso aqui, deixa eu me garantir, eu vou estudar e fui ser engenheira florestal. Passo esses 13 anos em Minas, estudando, me formei, me pós-graduei, e aí casei, fiquei. Em 2005, eu resolvo vir para o Rio, para 2006, para tentar a tal da carreira artística. Eu tomei coragem, enfim, coisas foram me levando, né? Participei de um programa na Globo chamado Fama, de música, e aí depois disso eu resolvi chutar o pau da barraca e vir para o Rio para tentar a tal da carreira. E óbvio, né, minha gente, que tudo aquilo se confirmou, é passar fome mesmo. Viver de arte no Brasil é quase passar fome, é quase isso, e eu fiquei desesperada. E aí sempre fui levando de forma paralela. Por que eu estou dando essa volta toda? Para dizer o que me compõe. Porque tudo isso, esses meus movimentos, esses movimentos fazem parte dos atravessamentos ao longo de toda a minha vida. Eu fui buscando movimentos de cura. Eu fui buscando na arte movimentos de cura que pudesse fazer com que aquela menina tivesse espaço, tivesse voz, porque eu não tinha voz. Então, mais recente, em 2016, eu conheço, aí sim, desculpa, aqui no Rio, eu começo intuitivamente também, tá, gente? Começo ou não, começo a me perceber enquanto mulher negra. Eu componho uma música em 2007 chamada Olhos da África. E quando eu compus essa música, não tinha contexto com orixás, não conhecia as religiões de matriz africana, eu fui criada como católica no sul da Bahia, não frequentante, ninguém falava disso lá em casa, meu pai falecido já, foi nascido e criado numa periferia muito pobre do Engenho Velho da Federação em Salvador, e onde, inclusive, tem o primeiro terreiro de candomblé do Brasil, ali na Vasco da Gama, bem perto, que é o Casa Branca, patrimônio, né, nosso. E ali onde meu pai foi criado, o Engenho Velho da Federação, para quem você que estuda história, Lavínia, ali foi onde tiveram os primeiros movimentos de insurgência de negros e negras escravizados no Brasil, dos negros que vieram para a Bahia, né? Não os de Minas. Mas ali foram os primeiros quilombos que se formaram e os primeiros espaços também de matriz africana de religiosidade. E não se falava disso lá em casa. Como que eu cresci sem saber disso? Meu pai não falava nada. Quando eu venho para o Rio, opa aí, ó. Quem diria, Carmen, o Rio é mais macumbeiro que a Bahia toda junta. No Rio, eu encontro um monte de gente com contexto, principalmente com banda, né? O Rio é muito umbanda. E aí eu falei, gente, e eu comecei a querer entender essa diferença entre umbanda, candomblé, e comecei a mergulhar nessa pesquisa muito particular, num mergulho de querer entender a minha ancestralidade e me entender como mulher negra. Eu já passei os 15 minutos, o Luciano está me olhando. Eu estou entendendo. E aí, vou terminar, vou fechar. Mas aí, gente, olha só, o que aconteceu? Verônica, só um instante, falta 2 minutos apenas, então fique tranquilo. Assim, aproveitando, né, a sua fala não sei se você já viu o chat aqui, né, eu quero pedir que você cante um trechinho, um fragmento aí de uma canção, não sei. Oromimá, Oromimayo, Oromimayo, Abadoaeu. Oromimá, Oromimayo, Oromimayo, Abadoaeu. Sabe essas rainhas que estão aqui, ó? Ai, ai, Oxum.
Ai, ai, Oxum, minha mãe Oxum, olha eu. Ai, Oxum, minha mãe Oxum, olha nós. Ora eu. Apesar de que ontem foi dia de Ançã. Epa, eu já. Bom, mas enfim, só para ir encerrando, fechando, e eu vou fechar com problematizando questões para a gente continuar aqui a discussão, falando um pouco de mim, é isso. Eu fui entendendo esses lugares, né, onde meu corpo podia habitar, e o teatro, acabei que eu vim para o Rio, e o teatro acabou eu fui buscando no teatro para tentar ser uma cantora menos tímida no palco, para tentar explorar essa coisa da voz, da interpretação no palco, e mentira, era a atriz que já estava gritando dentro de mim, e eu não sabia. E aí o teatro me engoliu praticamente e me salvou também. E aí, nesse mergulho, Glauciane, que quando eu estou no Rio já, eu conheço, por conta do meu CD e da minha música Olhos da África, eu entro em contato com o Carlos Mu. O professor Carlos Mu, não sei para quem está aqui, não sei se vocês conhecem, é uma assumidade mundial, internacional sobre racismo, né? E tem o livro Racismo e Sociedade, que é praticamente a Bíblia, né? Sobre essa discussão. Eu conheci porque ele me ligou um dia e falou: preciso te conhecer, eu ouvi sua música, eu quero te conhecer. E eu, na minha santa ignorância, não sabia quem era o Carlos. Então, para resumir a história, nós ficamos amigos, irmãos. Ele tinha uma netinha de 2 anos chamada Aquile. Eu brincando com ela um dia, eu falei: a tia vai escrever um livro para você. Eu nunca tinha escrito livro infantil na minha vida, minha gente. Para que eu falei isso? Eu não sei. Saiu. Carmen, saiu. Aí ela olhou para mim e falou: vai, tia. Eu fui para casa, eu falei: vou. Fui para casa com aquele desafio daquela criança para mim. E aí, um dia, deitada na cama, eu pari a história da menina Aquiles e seu tambor falante. Mas essa história também foi para mim. Foi para essa Verônica, lá, criança do sul da Bahia, que nunca tinha se visto representada nos livros infantis, que nunca tinha se visto representada nesse lugar e que nunca tinha tido contato com a África, apesar do meu pai, a família inteira do meu pai ser negra, e a gente não saber de que parte de África papai veio. Então, é um livro que eu falo, é uma fábula que se passa em África, e é a história de uma menininha com o melhor amigo dela, que é um tambor, que fala, brinca, ri, solta pum, ele é uma figura, Alafiar. E sou eu sou louca por tambor. O sonho de Aquiles é ser uma menina griote que sai contando história pelo mundo, e é o que eu faço hoje, eu uso a música e o meu tambor para contar a história, mas essa história foi feita com muito amor para essa menina e para a família do Carlos, porque a partir desse encontro com o Carlos, toda a minha vida muda, porque ele me instrumentaliza. O Carlos é meu grande mentor intelectual, e a partir dele, aí sim, eu entro em contato com muitas autoras negras que eu admiro tanto hoje em dia, das quais vocês já citaram aqui. Então, começa aí o meu letramento racial, e eu estou falando isso de 15 anos para cá, tá, gente? Não tem tanto tempo assim. Mas é isso. Eu só queria agora problematizar a questão da educação antirracismo, porque eu acho que esses espaços educativos, sejam eles formais ou não formais, eles precisam ser repensados a partir de uma estrutura toda do Brasil, né? O Brasil é racista, ponto. Então, se a gente não repensar a estrutura de poder hegemônica que manda no país hoje, a gente não vai conseguir avançar, porque é essa estrutura que está enviando os livros didáticos para essas escolas, é essa estrutura que proíbe que livros como o meu, por exemplo, porque tem um tambor, é macumba, seja proibido de ser trabalhado em salas de aula. É essa estrutura hegemônica, branca, cis, heteronormativa e católica ou evangélica, que agora o Estado é laico. Mas cadê? A gente, por exemplo, vou dar um exemplo de Rio de Janeiro, que a gente tinha um bispo na prefeitura que proibiu livros com temática africana, porque tudo que vem de África é demonizado. Então a gente precisa falar sobre isso. Então eu vou soltar a bomba aqui, vou largar o doce para sair de cena, para a gente voltar nessa história, que é como problematizar uma educação antirracismo se a gente não pensa que essa estrutura não é antes da escola, é em casa, porque eu aprendi a não jogar lixo na rua, não foi na escola, não, foi minha mãe que não tinha nem 2º grau. Chegava e falava: minha filha, não joga nada na rua, bota na mochilinha, quando chegar aqui, mãe vai jogar no lixo para você. Eu ouvi isso bem pequenininha. Quando eu chegava na escola, que eu via tudo no chão, eu ia lá e catava e botava na minha mochilinha. Minha mãe: minha filha, mas não é para catar o lixo da escola, não. Então, é essa educação que parte de casa, dessas famílias que
tem que criar seus filhos e filhas para serem antirracistas, e antecedendo isso, e chegando na estrutura da escola, a gente está falando de poder público, a gente está falando de políticas públicas, e a gente está falando do que a gente conseguiu fazer esse ano, que é eleger um grande número de mulheres pretas para repensar essa estrutura dentro dos espaços políticos de poder, porque só aí a gente vai começar a pensar de que, não, Crivella, tchau, Crivella, vaza, tchau, sua era já deu. A gente vai sim botar em prática, implementar a Lei 10.639, sim, com livros que falam de África e da nossa ancestralidade. Não tem essa de ficar aqui com o livro evangélico, não, meu filho. A gente tem que ensinar o que é tudo. É sobre isso. Obrigada, Verônica, pela sua fala, né, pelo debate, pela provocação que você faz, né, ao finalizar sua fala. Antes de passar para as perguntas, eu quero chamar as pessoas para participarem aí, para vocês se inscreverem, né, no Google Forms, para que vocês concorram os livros. Então, se cadastrem para que, ao final, aqui, né, dessa mesa espetacular, eu estou aqui encorajadíssima com a fala de vocês, para que vocês possam aí concorrer aos livros. Antes de passar para as perguntas, eu queria, assim, pensando, né, na nossa mesa, né, vozes e corpos das mulheres negras, transversalidades das literaturas negras, eu fiquei encantada com a fala de vocês, com a potência, né, da fala de vocês, porque a fala de vocês, a vivência de vocês é transversal, né? Todas. Você, Verônica, que fez engenharia florestal e está aí cantando e está aí exercendo suas várias facetas. Eu ouvi, né, a Lavínia comentando, ela é historiadora e é escritora e enfim, é professora, e ela está atuando também como uma feminista, como ela comentou, que tem visitado as escolas para poder falar sobre o feminismo. Me atentei ao que a Carmen, né, comentou sobre, além, né, de atuar como professora, atua, né, também como escritora, os projetos que você faz parte. Eu estou encantada com vocês, né? Estou encantada com a dimensão de vocês e algo que atravessa, né? Pensando nessa transversalidade, atravessa a fala de todas. Eu fiquei pensando, eu li na semana passada um texto chamado Vivendo o Amor, da Bell Hooks. E esse texto é incrível porque ele fala sobre... E viver o amor, gente, eu acredito, lendo, né, o texto da Bell Hooks, eu fiquei lembrando, eu também estou lendo esse livro aqui, não sei se dá para vocês verem, que é O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, e foi falado aqui sobre essa questão Aqui conta a história de uma menina negra que quer ter os olhos azuis, enfim, a narrativa é incrível, mas foi tocado sobre essa questão da inferiorização, né, na infância, a Lavínia comentou sobre isso, mas eu fiquei pensando na dimensão, né, que a dimensão do amor não é só o amor sentimental, o amor, né, entre, né, não é só o amor, a paixão, mas é o amor, a dimensão do corpo, da mente, do espírito, né, essa dimensão que nos faz potentes, né, em todas essas facetas que vocês colocaram, né, amar em todas as dimensões é isso, é fazer o que vocês têm feito, né, todas vocês, nas suas falas, eu notei essa transversalidade, né? Esse amor, e como ela mesma e como a Bell Hooks diz, o ato de amar é uma revolução, né? Amar o que vocês fazem, fazer o que vocês estão fazendo exatamente nesse momento é uma revolução. E pensando nisso, eu quero colocar aqui algumas perguntas, né, que as nossas quem está nos assistindo nesse momento trouxeram. Eu quero trazer aqui para vocês algumas delas. A Júlia Cunha, ela trouxe aqui, né, ela está agradecendo a mesa, e ela diz o seguinte: pensando na perspectiva de literatura, das literaturas múltiplas, o que vocês pensam sobre incentivar os estudantes a contarem suas próprias histórias? Então, gostaria que vocês comentassem aí a esse respeito, todas as três.
Posso começar? Pode. Eu tenho experiências muito marcantes nessa área, assim. É, esse que eu vivi, né, de achar que a minha história, eu tinha que transformar a minha história e repetir aquilo que eu sempre lia, os meninos vivem muito também ainda, né? E eles não, além de não saberem o que são capazes, eles querem ser protagonistas, mas eles não encontram como ser esses protagonistas. Eles são silenciados, eles não são tímidos. Adorei. E eu vejo que as escolas que mais incentivam esse processo de escrever sobre si mesmo, de escrever sobre o lugar onde você mora, mesmo que não seja a novela das 9, a casa da novela das 9 que você vê da classe média, o Leblon, Manuel Carlos, mesmo que não seja essa casa, a sua história importa, exatamente por ela nunca ter sido contada. E os meninos, eles vão tendo... É difícil, sabe? Não sei se Júlia Cunha trabalha com a escola, mas se sim, você deve saber. É complicado você virar essa chave que todo mundo tá te contando que não importa, que azar o seu, que a polícia entra de qualquer jeito e ninguém tá nem aí para sua casa, para sua família, para sua vida. Sua vida é, né, como regular. E aí, quando esse processo, um processo que eu vivi, um projeto que eu vivi numa escola de Betim, eu acho, uma escola municipal de Betim, que foi uma professora, que é uma professora que muito parceira minha, ela fez um processo ao longo do ano. É um processo, assim, longo, pesado, de fazer os meninos escreverem sobre si e escreverem uma história. E aí eles, não sei por onde começar, ela vai dando ideias de cada capítulo, sabe? Acho que o projeto chama Grandes Escritores, acho que chama assim. E aí eles vão escrevendo os capítulos, eles vão inventando e eles vão trocando. Lê o meu, que eu leio o seu, lê o meu, que eu leio o seu, e eles mesmos vão corrigindo deles e tal. Depois ela faz, no final, uma competição, assim, os melhores textos e tal. E aí é um show de talentos, assim. No meio das apresentações de literatura, ela valoriza outros talentos também. Então tem a galera do teatro, que faz uma apresentação de teatro ali no meio, tem a galera da música, que canta, a galera da dança, que dança. Então, ela vai valorizando as histórias, as próprias histórias de outras narrativas também, não só da escrita, né? Porque a gente tem que pensar também a questão da narrativa oral, a gente tem que pensar o corpo, né? Verônica, que é atriz, cantora, sabe bem do que eu tô falando. E Carmen também, que trabalhou isso com outras mulheres. Então, assim, quando os meninos, eles se veem no foco disso, que eles veem que eles podem ser protagonistas daquilo, a escola muda. As melhores escolas que eu visitei, e aí eu não estou falando de verba, de lugar físico, não, eu estou falando que as melhores escolas, as melhores respostas que os meninos davam eram as escolas que mais incentivavam as próprias narrativas. Então, incentivar os estudantes a pensarem em si, a se colocarem como protagonista, o que mais a gente aprende na licenciatura é isso, né? Os alunos têm que ser os protagonistas do processo de ensino, né? Então, quanto mais a gente se incentivar a isso, mais a gente consegue pegar esses meninos para as artes no geral, né? Eu lembrei da Giovanna Xavier, né, que fala que ela tem um livro, né, Troque nossos corpos sujeitos de estudos por protagonistas das próprias histórias, né? É isso. E tem uma outra frase que eu amo, que eu ouvi recentemente, que eu acredito que foi a Vilma Reis, não sei, Carmen, pode me corrigir se eu estiver errado, ou Glauciane ou Lavínia, mas é nada sobre nós sem nós. Eu achei tão... Eu estou usando essa frase para mim, na minha vida agora, que também estou arrepiada, que é nada sobre nós sem nós. Eu acredito mesmo nisso, Lavínia, sabe? Que a partir do momento que a gente começa a dar não, que não é esse o termo, quando você começa a oportunizar espaço para que essas vozes possam vir, é muito potente, né? Eu conheci, por conta do musical Elsa, Glauciane, que bom que você assistiu esse trabalho, que é bonito demais, me orgulha muito, porque é a mulher do fim do mundo, Elsa Soares, né? Salve, Elsa. Eu conheci um menino chamado Maurício Malber. Ele é professor, educador lá em Maceió. E ele foi ver o Elza e a gente acabou ficando amigo. Eu sou dessa, tá? Eu fico amiga dos fãs lá nas redes sociais, menina. Eu fiquei amiga dele. Ele me deu o livro da Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, que era um sonho. E volta e meia, na minha biblioteca preta, eu falava que eu não tinha esse ainda. Ele foi me ver no Elza. E na hora da saída lá no hall do teatro, ele estava lá me aguardando com esse presente na mão. A gente ficou amigo. E ele me presenteou, eu dei o livro de Aquila, ele me presenteou com um dele. E o livro dele
foi justamente, eu não vou lembrar agora o nome, gente, que horrível, mas o livro dele foi justamente sobre isso. Ele fez um trabalho educativo em sala de aula com os estudantes dele, onde eles tinham que fazer suas próprias narrativas sobre suas histórias de vida. E tinham histórias, inclusive, muito pesadas, de abuso, de tudo que vocês imaginarem. E ele publicou esse livro, obviamente, resguardando as identidades das crianças, né, dos adolescentes, mas esse trabalho foi tão sério, tão importante para a turma, que virou uma publicação. E que foi cura também para essas crianças, sabe? Foi um processo muito bonito, ele me contou, e eu tenho esse livro, estou citando como exemplo, porque para você ver como que um trabalho educativo em sala de aula, despretensioso, entre aspas, pode virar um trabalho que depois vai elevar a autoestima dessas crianças, vai denunciar situações, inclusive, de abusos que muitas delas não têm coragem de verbalizar e falar. Enfim, são duas coisas que eu queria pontuar nessa provocação da Glauciane, que é a Giovana Xavier, quando ela fala disso, esse livro do Malber. Isso me interessa muito. Eu acho que é muito importante a gente reescrever novas narrativas onde a gente se sinta representados, e não só a partir da gente, né, escritores e escritoras, mas também de pessoas as quais estão tendo contato com essas histórias, né? E falando nisso, hoje estreou um trabalho que eu fiz, que eu acabei de filmar, onde eu faço a primeira Mamãe Noel negra do audiovisual. E aí isso é de uma alegria, porque uma menina me escreveu: Verônica, você está realizando um sonho da minha infância, porque meu sonho era ver uma Mamãe Noel negra um dia. Eu falei: não é só seu, é meu também, porque eu nunca vi. Tanto que eu não me baseei em nada para fazer, eu não tive referência para fazer. Porque se vocês jogarem no Google Mamãe Noel, não bota nem negra, porque não vai aparecer, bota Mamãe Noel. Vai aparecer ou mulheres muito hipersexualizadas, com roupas de sex shop e todas brancas, ou vai aparecer a famosa vovozinha Dona Benta, branquinha, de coquezinho no cabelo, bem gorduchinha e velha. Não vai aparecer nem tia Anastácia, é a Dona Benta, entendeu? Então, você hoje, a gente falar de uma figura, né, que é o Papai Noel, que vem mas falar de uma Mamãe Noel que representa a nossa diversidade no Brasil, eu não sei nem te dizer para vocês o que significa isso para mim nesse momento. Porque é isso, é a gente reescrever novas histórias que possam transformar o imaginário dessas famílias, dessas crianças, a partir daí, né? Criar outras narrativas e subjetividades onde a gente se vê representado, né? Ou representada ou representados. E aí você falar que não só a partir dessas pessoas que estão nesses espaços artísticos, mas também os leitores, eles também narrarem suas histórias, isso é muito potente. Eu vou pedir para que vocês, na questão, Carmen e as demais, eu quero... Tá incrível isso aqui, eu estou adorando. Meu Deus, eu ficaria a tarde inteira com vocês, como disse a Verônica, né, que ela faz amigos, assim, eu quero ser amiga de vocês, de todas vocês. Por favor, tá Verônica? Tá muito bacana. A gente tem 10 minutos somente, então eu vou pedir para que a gente seja objetivas, né, nas questões. Não sei se a gente vai conseguir dialogar com todas as pessoas que nos enviaram as questões, mas eu quero, desde este momento, né, agradecer, né, as pessoas que já enviaram as perguntas, agradecer vocês por essa interação, né, as pessoas que estão nos vendo, agradeço muitíssimo, vocês são geniais também, porque isso aqui não ficaria tão bacana se vocês não ajudassem aí do outro lado. Carmen, a fala é com você, né, pensando nessa questão que foi colocada. Isso, eu acho é mais para complementar, porque as falas da Lavínia e da Verônica, né, me contemplaram muito, mas eu acho que é retomar essa perspectiva, né, de nós criarmos as nossas narrativas, né, a partir das nossas vivências. O lugar da escrita, o lugar da fala, né, são lugares que são negados para a gente, né, mesmo a gente estando no contexto escolar, passando pela escola, né, nós somos instrumentalizados a escrever, mas não numa perspectiva criativa, né, criadora, né? A gente, eu acho que a nossa relação com a escrita na escola é muito uma relação bancária, né? Uma relação depositária, né? Como o Paulo Freire sempre trouxe. E a minha experiência, né, também, né, de como foi potente para mim ver pessoas pretas e periféricas que escrevem, né?
E as minhas experiências em sala de aula também foram muito potentes nesse lugar. Quando eu estou com uma turma de adolescentes, uma turma de crianças, e eu faço uma poesia de um rapaz ou de uma moça que mora no mesmo bairro que ela, no Capão Redondo. Né? Quando eu trago a poesia de uma mulher preta, moradora do Jardim Ibirapuera, moradora do Grajaú, moradora de Pirituba, e que se parece muito com essas crianças, se parece muito com esses adolescentes, né? Eu acho que esse lugar, eu acho que é um lugar que a gente consegue movimentar, onde esse adolescente passa a ver também uma possibilidade real para ele, né? A minha experiência foi essa, né? Eu acho que o primeiro livro que eu li, onde eu percebi identidade nele, foi Capitães de Areia, do Jorge Amado, em 97, se não me engano, e depois Alice Walker, A Cor Púrpura, né? Então foram os dois livros que eu li e me vi, de alguma forma, identificada com aquela narrativa. E a escrita também foram pessoas pretas, né, que escreveram, e aí eu me senti também nesse lugar, eu me senti potente nesse lugar, né? Então, eu acho que trazer essa perspectiva para dentro da escola, eu acho que é transformadora, muito transformadora. Eu acho que tem uma questão aqui, foi a Madu Costa, ela fez essa pergunta, escritora também, obrigada por estarmos assistindo, Madu. Como ampliar nossas práticas antirracista na perspectiva de construir uma pedagogia afrocentrada o mais urgente possível? Eu creio que todas as questões que vocês colocaram, vocês acho que responderam essa questão aqui. Então, a Nesi, ela fez uma pergunta, né, que diz assim: dentre os vários estereótipos que circulam sobre a mulher negra, um deles é a de cuidadora. Como subverter essa narrativa e ocupar o lugar de pensadoras negras? Ótima questão. Muito obrigada, né, pelas perguntas que vocês têm feito, gente. Podem responder, gente. Temos 6 minutos. Temos 6 minutos. Vou trazer, então, uma provocação aqui bem rápida sobre esses lugares do estereótipo, né? Ok. E eu acho que quando a gente rompe o silêncio, eu acho que a gente rompe também com esses lugares de estereótipo, né? Porque eu passo a falar da minha vida não só nesse lugar, eu passo a falar de outras coisas que pertencem à minha vida, né? Eu acho que esse é o movimento, né? Esse é o movimento libertador, né? Pensando no exemplo do meu livro de poesia erótica, né? Então, essas poesias são poesias que vão contra todo um padrão e todo um estigma que é atribuído ao corpo de uma mulher negra, à sexualidade de uma mulher negra, ao prazer de uma mulher negra, né? Porque eu não estou falando, eu estou falando de um erótico que ele não está disponível para o consumo masculino. Eu estou falando de um erótico que ele me pertence. É algo que eu me apropriei, é algo que eu descobri através do autoconhecimento. E aí, a partir daí, eu falo de um lugar que não aceita mais o estereótipo, né? Então, o estereótipo da mulher negra cuidadora, da mulher negra que não fala, ou então da mulher negra objetificada e serviçal, né? Eu acho que quando a gente movimenta e trabalha as nossas escrevivências, né, a gente está criando possibilidades de sair dessas caixinhas, né? A minha poesia, ela fala de prazer também. Eu tenho poesias que falam de denúncia, que fala de ser mulher, que fala da periferia, mas também fala de muitas coisas boas, né? As nossas narrativas não são narrativas só permeadas de sofrimento. E a escola reforça isso muito, né? A gente conhece a história do nosso povo a partir da escravidão, né? Então, é um estereótipo que os corpos negros acabam carregando ao longo, né, da vida, né? E aí, quando eu me aproprio e eu quero falar que eu tenho um legado que está para além disso, né? Que é um legado de riqueza, que é um legado de sabedoria, é legado de mulheres potentes, né? Então, eu transformo aí e eu ressignifico essa objetificação. Fechei. Não. Só um segundo. Estão pedindo para você recitar uma poesia sua. Por favor. Só para finalizar. Sim. Tá. Então, já que a gente está falando, né, da objetificação, então eu vou ler uma poesia do Estado de Libido, né, meu livro, chama Curvas. Que minhas curvas não se curvem e ocupem os espaços abundantes. Corpo meu, esse que não mais se omite, está vivo, arrepia, goza, cria,
Ama e insiste. É isso. Eu queria Meninas, vocês querem fazer uma colocação a respeito da questão que foi colocada? É só Pode rapidinho ir. mesmo. Eu assino embaixo da Carmen e eu queria só propor também nós, como né, nas nossas escrevivências, mas também os não negros do lado do consumo, do consumidor, de quem consome aquilo, fazer uma busca ativa. Eu acho que muitas vezes a gente lê, eu não leio por cor, eu não procuro cor na hora que eu tô lendo. Toda vez que alguém me diz isso, eu já sei que tipo de autor ele está consumindo. Então, se você não fizer uma busca ativa, naturalmente poucas dessas escrevivências vão chegar para você. Então, é uma proposição assim para todo mundo que está assistindo, faça uma busca ativa quando você for assistir, quando você for ao teatro, quando você escutar uma música, quando você for ler um livro, quando você for assistir TV, exijam, cobre. A gente ainda vive num sistema capitalista e as coisas vivem à base do capital. Então, onde você vai colocar o seu dinheiro interfere no que vai ser produzido e no que vai ser colocado para a gente ver e ouvir, e, enfim. Então, façam buscas ativas. E aproveitando a sua fala, Perfeita. perfeita, como a Verônica apontou, eu quero convidar as pessoas que estão nos assistindo a consumirem, né, a literatura negra, né, a consumirem essas mulheres, né, a literatura dessas mulheres que aqui estão, né, da Carmen, da Lavínia. Eu acredito, né, que essa questão dos nossos pensamentos, de toda a nossa questão histórica, né, de toda a história da nossa colonialidade no Brasil, eu acredito que perpassa também pelos nossos hábitos, né? Com certeza, os nossos hábitos de consumo, o que nós lemos, os filmes que assistimos, as músicas que a gente ouve. Então, tentem conhecer, e não somente os negros conhecerem, mas os brancos, né? Conhecerem essa diversidade, né? E consumirem, né, essa diversidade toda. É para falar sobre o sorteio? Sim, pode anunciar o sorteado, a sortuda, e depois eu pedi para vocês se despedirem, e se você puder fazer o convite para o pessoal ficar para a próxima mesa, que começa em 10 minutinhos. Ok, tudo bem, Rafael, obrigada. Eu queria, na verdade, anunciar, né, gente? Olha que linda! A sortuda dessa tarde é a Dalma Luciene. É um nome, né? Não é isso? Ela vai ganhar os 3 livros? É Isso, ela ganha isso? os 3 livros, a Gente, sortuda. que chique! Eu achei que fosse 3 livros, um para cada pessoa. Nossa, sortuda mesmo. Ó, o nome da sortuda aqui é a Dalma Luciene Câmara de Mendonça. São 3 livros, hein? Olha só que bacana. Parabéns, viu, Dalma Luciene? Obrigado aos outros que se inscreveram. Parabéns aí, tá? Você ganhou os 3 livros no sorteio. E eu gostaria, né, acho que aproveitando, né, essa proposta, né, da gente finalizar, né, as nossas falas, que as pessoas que estão aqui possam permanecer, né, para participarem da mesa seguinte que nós teremos. E como eu disse, eu já estava comentando, né, depois da fala da Lavínia, sobre vocês consumirem, né, escritores e escritoras negras, e não somente, né, mas a música negra, e assim sucessivamente. O teatro negro tem crescido, né? A Verônica Bonfim está aqui, e eu sei que tem muito movimento do teatro negro acontecendo no Brasil, isso é incrível também. Então, consumam a arte negra, por favor. Eu deixo a fala para vocês finalizarem, meninas, a nossa tarde deliciosa de hoje. Muito obrigada, eu estou honrada de estar aqui com vocês. Quero agradecer muitíssimo, né, por conhecê-las e pela potência que vocês representam, né? Vocês fazem parte dessa dimensão, dessa voz e desse corpo negro. Obrigada, viu, meninas?
Eu agradeço profundamente. Consuma a arte negra em Minas Gerais, Sérgio Pererê, Laís Lacorte, Tizumba. Tem muita coisa boa acontecendo no Brasil, tem muito artista maravilhoso, maravilhosos por aí. É muito importante o que você falou. E eu queria só rapidamente lembrar também que uma coisa que a Lavínia colocou que é muito importante é que esse mercado editorial ele é muito restrito aos autores e autoras negros também. As editoras são independentes, gente. Então, é uma luta, né? Então, é muito importante que a gente incentive e valorize para que essas editoras elas possam continuar fomentando esse tipo de escrita, né? Porque também é um outro desafio entrar nesse mercado editorial nacional. Tá bom? Eu vou oferecer uma música, nem uma música que não dá tempo, é um pedaço de uma música, não vai ser de um artista negro, mas é uma música que é para Minas Gerais. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo o cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver ao teu lado, com o arco da promessa do azul pintado pra durar. Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou, a estrela caiu do céu. Sim, todo amor é sagrado. Sim, sim, todo amor é sagrado. Sim. Gratidão. Muito obrigada. Ai, que amor! Adorei, gente. Obrigada por ter participado dessa mesa. Estou muito feliz, estou muito encantada que a gente possa cada vez mais consumir diversidade aí, negra, indígena, amarela, asiática, que a gente ouse, né? E que leve isso para as escolas também. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui com essas mulheres incríveis. Estou muito feliz, muito honrada mesmo. Ai, gente, vocês são maravilhosos. E Verônica, uma das minhas melhores músicas, as minhas músicas preferidas, tá? Muito obrigada. Nossa, estou emocionada. Gente, obrigada. Obrigada, gente. E as pessoas que estão nos assistindo, fiquem para a próxima mesa, por favor. Obrigada por essa tarde ter estado aqui com vocês. Até logo. Pode dar tchau, Carmen. Tá. Obrigada, Rafaela. Vou agradecer também o convite, agradecer as trocas potentes e elucidativas, né, e fortalecedoras, e continuar nesse movimento que foi dito aí do consumo, né, da importância do consumo da arte negra, da literatura negra, né, e pensar que práticas antirracistas também perpassam por isso, né, perpassam em a gente se permitir conhecer o que o povo preto faz, né, produz, né, para além do que a história eurocêntrica conta, né? Então, eu acho que nós temos legados, né, importantíssimos, e acho que a gente faz movimentos antirracistas também quando a gente, de forma despretensiosamente, né, leva o livro de um autor negro para a sala de aula para ser discutido com os alunos, né, ou quando a gente consome, né, um artista negro, né? E também falar das pequenas editoras, da importância que as pequenas editoras têm para fazer a nossa literatura ser movimentada aí, né, e distribuída nos grupos. Então, agradeço, né, e até uma próxima. Até uma próxima. Tchau, gente. Até logo.